Pronto, vamos ver se já voltou. Vamos fazer um teste, já está ao vivo lá para dar início, beleza, Luigi? Tá bom. Vamos ver se dá uma ampliada aí no arquivo. Deixar o share screen. Beleza, acho que foi o áudio. Você quer dar início à apresentação? Sim. Perfeito. Então, vou... Oi? As pessoas já estão me ouvindo? Já me apresentou? Consegue. Tá ótimo agora. Tá, perfeito. Então, vou mostrar para vocês todas as informações que consegui estudar da dinâmica das geleiras da Antártica, no Mar de Ross, durante o Pleistoceno, em relação com as mudanças orbitais que eles mostram. Então, o que a gente vai conversar hoje, mais que tudo, é de paleoclima. E a importância do paleoclima para a nossa sociedade também, porque a gente sabe que a quantidade de CO2 atmosférico está aumentando indiscutivelmente hoje como hoje, em relação com o uso de CO2 fósseis, com petróleo, com uso de petróleo e essas coisas. E esse é um dado inconfutável. Agora, outro dado muito importante que a gente não tem dúvida também é o aumento das temperaturas nos últimos dezenas de anos. Agora, essas estão aumentando simetricamente, em forma idêntica. Só a gente não sabe exatamente como esses componentes são relacionados, como o ciclo de carbono é diretamente relacionado com o clima. Então, para fazer isso, a gente tem que estudar a sensibilidade climática da Terra, que é ainda um parâmetro extremamente não conhecido. Então, o que é importante saber, a primeira coisa mais importante, é saber que a Antártica é o motor climático da Terra. Ao redor da Antártica existe uma corrente, que é a corrente mais forte, tanto como velocidade, tanto como massa de água transportada, que se chama corrente circumpolar antártica. Ela roda através da Antártica em forma horária, e passando exatamente aqui embaixo da América do Sul, embaixo da África e embaixo da Austrália. E separa climaticamente toda a Antártica. Então, a Antártica é praticamente o motor climático do mundo. Então, estudar a Antártica é muito importante, porque também o que a gente está observando hoje é
um aumento das temperaturas na superfície da Antártica, o que é muito importante, porque um aumento pequeno em temperatura leva um aumento muito grande em quantidade de umidade relativa na superfície. Então, as geleiras vão se derretendo na parte marginais, mas vão também aumentar na parte interna da Antártica. E isso, então, gera consequências bastante estranhas, como, por exemplo, derretimento abrupto de algumas geleiras, aqui a famosíssima Larsen B, que é completamente uma geleira enorme que se destruiu em poucos dias. Aqui tem outros exemplos, no 2008, de outras geleiras na Península Antártica. Essa aqui é a geleira de Wilkins, que destruiu completamente também em um pouco mais de uma semana. Então, a previsão é que praticamente nos vários reconstruções que a gente tem do clima para o futuro, praticamente uma reconstrução que a gente vai ter condições muito parecidas àquela que a gente tive no futuro, não foi no passado. Então, o futuro vai ser muito parecido com o passado. Isso que vai levar? Vai levar que é fundamental entender como eram as condições climáticas, os processos que aconteciam no passado, para a gente entender o que vai acontecer no futuro e como os processos vão mudar no futuro em relação com essas mudanças. Um exemplo muito simples é o derretimento do gelo, que todo mundo se fala, e do relativo aumento do nível do mar. Então, praticamente, se a gente tivesse um derretimento da parte da Oeste Antártica, e a gente tivesse um derretimento completo, a gente teria um aumento do nível do mar global de 5, 6 metros. Tá? Se a gente tiver esse gelo parcialmente continental, é quase tudo abaixo do nível do mar. Então, praticamente, o derretimento desse gelo iria afetar muito pouco o nível do mar. Mas na parte de East Antártica, a gente tem a maioria do gelo é na área continental. Então, é gelo continental. Então, derretimento desse gelo iria diretamente afetar a variação do nível do mar, porque a água entraria em contato com o mar, água que não era em cima do mar anteriormente. Então, aqui a gente teria uma variação do nível do mar de até 60 metros ou mais. Bom, entre as duas, com certeza, melhor a opção de 5 ou 6 metros. Mas olha aqui, aqui um exemplo, no Golfo do México, ou também estados como a Flórida, veriam completamente submerso, então áreas como, por exemplo, New Orleans, teria completamente desaparecida embaixo da água, com aumento somente de 6 metros. Então, estudar as mudanças do mais recente, mas também do mais antigo, na Antártica é fundamental. Então, fui estudado durante o meu primeiro pedaço do postdoc, lá quando estava na Califórnia, estudei todos os testemunhos que estão na Mar de Ross. E aqui vocês podem ver em várias cores todos os testemunhos que são disponíveis até hoje. São uma quantidade enorme de testemunhos, só que são muito curtos, muito mal preservados, e praticamente nenhum deles tem condições de dar reconstruções poloclimáticas atendíveis, também porque aqui é onde as geleiras ficam atuando a cada crescimento e retração das geleiras. Então, o que a gente encontrou, mais interessante de todos, essas aqui são as expedições mais importantes. Então, Eltanin Glacier, Polar Duke, Palmer, e depois Glomar Challenge, e agora, depois, da mais recente, tem as perfurações aqui na área de Siros, do Andril, perto do Erebus, e tem outras áreas aqui perfuradas pela Geode Resolution, com a UDP também, então foram recentes. Então foram estudadas, no final, 15 cruzeiros, tá?
E a gente encontrou condições palomagnéticas muito boas. O palomagnetismo, o parâmetro magnético, são normalmente bem conhecido, é um dos parâmetros mais importantes para estudar tanto facilitação de testemunho, tanto para estudar variações climáticas. Então, que cos'è a magnetostratigrafia? A primeira coisa que foi feita é a magnetostratigrafia. Que cos'è? Estudar as inversões magnéticas, reversões magnéticas do passado. Essas acontecem rapidamente, em mais ou menos 5, 10 mil anos, que do ponto de vista geológico é muito curto. Acontecem em toda a superfície da Terra, tem uma frequência distintiva, então, nesse jeito, é possível reconstruir uma curva de variações geomagnética de polaridade pelo passado, e através disso é possível de fazer uma correlação com os dados que a gente encontra nos nossos testemunhos, nas nossas amostras. Então, aqui é um exemplo da GPTS para os últimos 45 milhões de anos. Então, o que a gente faz é uma correlação direta entre as reversões que a gente encontra nos nossos dados com as reversões reconhecidas globais. E depois tem outro estudo que se chama Environmental Magnetism, que também dá informações sobre a abundância, composição e dimensões dos grãos magnéticos. Esses são diretamente relacionados com as condições complexas que estão acontecendo, tanto do ponto de vista de erosão, movimentação de sedimento, deposição e também eventos de condições biológicas particulares, tanto que tem alguns organismos que produzem magnetita biogênica. Então, praticamente, a gente consegue reconstruir, fazer reconstruções paloclimáticas, palos ambientais e reconstruir os processos do passado através do estudo do magnetismo ambiental. Então, aqui vou mostrar para vocês um testemunho que se chama Eltanin, durante a expedição Eltanin, uma expedição 25, o testemunho 21, coletado no 68, uma profundidade de 3.456 metros, o testemunho longo 16 metros. Foi coletado com esse navio antigo, era uma expedição feita em conjunção entre russo e americano, naquele tempo ainda tinha relações boas, e os representantes do cruzeiro eram Jim Kennett e Norm Watkins, nomes históricos das pesquisas na Antártica. Aqui a posição desse testemunho, na frente de Cape Adair e bem na frente do Mar de Ross. Então, quando a gente fala Mar de Ross, é essa área. E quando a gente fala de geleira, ice shelf, é a geleira que está em cima do Mar de Ross em algumas fases, tá? A gente estudou mais de 600 amostras, aqui tem a posição dos outros testemunhos que foram estudados. E a primeira coisa que foi feita é o estudo de palomagnetismo. Então, a gente fez a demagnetização, permitiu de reconhecer as direções do campo magnético original, de quando se forma um sedimento, que se chama CHRM. Então, a gente conseguiu reconhecer as inversões magnéticas. E aqui é um plot que mostra as inclinações da CHRM, então, dessa harmonização original, como elas mudam no comprimento do testemunho, até a base, aqui embaixo, e essa variação, essa curva que a gente desenha aqui da inclinação, da variação da inclinação, permite de fazer a datação. Por quê? Porque a gente sabe, aqui tem a curva que é a GPTS, que é a curva das reversões magnéticas globais, e a gente sabe exatamente a datação de cada uma dessas, e a gente aqui consegue fazer a reconstrução do tempo. Além do tempo, a gente consegue também falar a taxa de sedimentação com alta precisão. Tá? Então, aqui vocês podem ver como a taxa de sedimentação mudou ao longo do testemunho,
E aqui é o modelo de tempo. Isso é tudo confirmado pela presença de um foraminífero, nanoplâncton calcáreo que foi encontrado na parte superior, e então, com certeza, a idade aqui também tem uma informação de idade pela parte superior que é menos reforçada pela parte magnética. Esses não são comuns encontrar todas essa exposição de reversões magnéticas, foi somente encontrado com a mesma qualidade em outros testemunhos na Península Antártica. E que, de qualquer forma, pelo fato que a inclinação é muito alta, esta curva é extremamente bem desenhada, tá? Além disso, foi encontrado, e aqui se pode ver marcada as terminações de cada síngula reversão magnética, foi reconstruída as propriedades magnéticas. Aqui é a sujidade magnética, a IRM, que é a componente total de ionização, a RM, que inclui somente a componente mais fina, a S-rácio, a IRM, compreende as componentes de variações de composição magnética, a RM é a granulometria magnética, e aqui há o estudo de partículas que foi feito. Como vocês podem ver, existe uma associação direta entre as associações de partículas, medida com laser, e aquela medida com as propriedades magnéticas. Então, praticamente tem uma relação bionívoca entre as duas. E como vocês podem ver, existe também uma flutuação muito clara em praticamente todos esses proxies, que são sujidade magnética, IRM, RM e HRM. Esses proxies têm essas flutuações extremamente bem definidas, com um nível de base e algum pico bem desenhado, com frequências variáveis ao longo do testemunho. Tem alguns picos também muito altos, aqui, que foram cortados porque não são representativos e são muito alto, além do valor aqui de 50, 60. Aqui a gente fez também estudo da mineralogia, então com o XRD a gente estudou também os minerais, entre cui a gente encontrou a montmorillonita, ilita, caulinita, clorita. Esses são os minerais argilosos e a gente não reconheceu uma variação muito grande. Ele se mantém muito baixo pela clorita e pela caulinita, claramente, e muito mais alta a ilita e também a smectita. A gente reconheceu também a presença de halita, em baixíssima quantidade, feldspato, em quantidade bem mais alta, quartzo também, em quantidade bem mais alta, é um pouquinho, muito baixo, em torno de 1, 2% a calcita. Essas distribuições são praticamente constantes ao longo do testemunho. Então, os períodos glaciais e interglaciais que a gente reconheceu, depois vou mostrar depois como a gente reconheceu, mostram que ao longo do testemunho e ao longo das variações climática, não tem mudança de composição mineralógica. O que significa que o material que está chegando no nosso site praticamente se mantém constante, é o mesmo. A gente também estudou os elementos, em algumas amostras distintivas, e aqui também a gente não reconheceu um andamento extremamente distintivo particular. A gente também fez PCA desses dados e foram encontrados 3 reconstruções de PCA e nenhuma dessas 3 é extremamente significativa. Uma é de 38%, outra de 38%, outra de 22%. Nenhuma consegue solucionar em forma completa essa reconstrução. Então, novamente, não tem uma clara distribuição dos elementos também. E isso é confirmado aqui. Se a gente põe a IRM, que define aquelas anomalias muito bonitas, e flutuações bem claras, e a montmorillonita ou a ilita, que são 2 parâmetros que normalmente na Antártica são relacionados a montmorillonita com condições
quentes e aí lida condições frias, a gente não vê uma variação. E também alumínio, que é um parâmetro mais terrígeno, ou o potássio, mais relacionado com produtividade, nenhum desses muda. São essa curva é reta, então praticamente não tem uma relação entre os aumentos de IRM, de dimanização, junto com argilas ou com os elementos terrígenos ou de produtividade. Mas existe alguns que têm uma relação. Então, tem uma relação inversa entre propriedade magnética e manização. Não, desculpa, a moda da distribuição de grain size e a quantidade de manização. Entre manização e zinco também tem uma relação inversa, e tem uma relação levemente direta entre titânio e propriedade magnética, e mais que tudo entre manganês e concentração de propriedades magnéticas. Então, o que a gente pode ver é que quando a IRM é alta, a gente tem uma distribuição de materiais mais fino, menos zinco, mais manganês e levemente mais titânio. Todos os outros parâmetros se mantêm constantes. A gente, então, tentou de entender que tinha dentro esses sedimentos e tentamos de entender exatamente o que acontecia com esses materiais. Então, na distribuição da dimensão das partículas, eram quase por todas as amostras tem uma distribuição bimodal, onde tem um pico aqui em torno de 15, 16 micron, que é exatamente a dimensão das diatomáceas. Então, aquele pico pequeno, aqui, o maior, são diatomáceas. Aquele outro pico é a distribuição dos grãos. E os grãos são todos muito pequenos, entre 1, 2, 4, máximo 6 micron. Então, a gente está no range das argilas. E essas argilas mudam entre os períodos, vamos falar, quentes, os períodos frios, nessa forma. Então, praticamente são mais finos. Então, aqui é o pico azul, quando a gente tem período frio. E quando é mais quente, a gente tem uma distribuição mais levemente, em torno de 2, 6, nos períodos interglaciais. E a gente tem esse pico em torno de 15, 16 micron constante. Então, a gente tentou de fazer algumas análises. Essas análises mostraram o seguinte, mostraram que essa A e B são períodos glaciais. Esses C e D são interglaciais. Então, durante os períodos glaciais, tem muitos grãos grandes, que são silt ou areia, como pode ser grande. Tem várias férulas. Essas férulas, na verdade, acontecem em alguns glaciais, e mais que tudo na parte final do glacial, tá? Esses acontecem, então, são praticamente esses grãos, pode ser definido como ice raft debris, que não entram na medida de partícula, porque são muito grandes, então o equipamento não mede essas partículas maiores em torno de 1 milímetro de dimensão. Então, a gente vê só a componente mais fina, que são as argilas. As argilas, no caso dos períodos glaciais, são mais finas, porque são mais leves, e agora, daqui a pouco eu vou mostrar o processo que leva a isso a acontecer. Durante o período glaciais, a gente tem grãos mais constantes, não tem a staff de debris, tem tudo, uma quantidade de materiais que são esses aqui, pequenas partículas mais parecidas uma com elas. Aqui tem algumas imagens com SEMA. Isso aqui é durante um glacial, que seria um pico de IRM. Então, grãos muito grandes, de composição extremamente variada, muito variados. Então, vocês podem ver aqui com a EDS, a gente fez também uma informação, a gente tem informações sobre os elementos presentes, cada um é diferente do outro. Quando a gente vai estudar o período glacial, as partículas são muito menores, são muito mais parecidas entre eles, partícula muito fina, fundamente felspado muito pequeno e partícula de silício muito pequena, tá?
Então, o que a gente fez? A gente tentou inicialmente de fazer uma análise espectral dessas flutuações maravilhosas. Aí que mostraram um pico muito claro em torno a 100 mil anos. A gente usou claramente para reconstruir o tempo o age model que a gente tinha da magnetostratigrafia. Aqui tem 3 métodos diferentes e os 3 mostram um pico muito grande aqui em torno de 100 mil e um pico muito largo em torno da obliquidade, que na obliquidade na verdade seria em torno aqui, mas ele é muito largo, muito expanso até aqui em torno de 50, 60. E aqui também se vê um pico expanso. Aqui se vê muito pequena precessão, muito pequena. E aqui na Wavelet se vê isso ainda melhor. Então, um grande pico na excentricidade, um pico bem largo na obliquidade e um pico muito, muito pequeno na precessão. Mas, claramente, isso aqui ainda a gente viu em depth domain. Então, a gente não tinha passado pelo tempo. Aqui é um volume de spectra, que mostra como essas frequências são distribuídas ao longo do tempo, ao longo do testemunho. Aqui, forçando um pouco a coisa, a gente consegue fazer um filtro gaussiano e consegue reconhecer melhor esses picos. Então, tem um pico a 95, bem claro, separado da 35, tem um pico a 53 e um pico a 41, muito, muito claro. Tá? Então, isso aqui é a obliquidade, isso aqui a excentricidade, aqui a precisão muito pequena. A gente tentou, então, de fazer uma análise astronômica. Então, tentamos de fazer uma calibração, que significa de juntar cada pico de, nesse caso, a excentricidade com a excentricidade. Então, se a gente começava a fazer para os últimos estádios, a gente consegue ver uma relação bem direta. Alguns faltam completamente, outros funcionam bem. E aqui a gente está no Bruns. Depois, quando começa a ir aqui no Yaramilo, aqui no Matuyama, a coisa começa a ficar muito mais complexa. Falta um monte de picos, e aqui no final, praticamente, é tudo diferente, porque aqui a gente, por exemplo, tem o Olduvai. No Olduvai, a gente tem 3 picos, e esses 3 picos correspondem a um pico de excentricidade. Então, tem qualquer coisa de muito errado. Então, tem qualquer coisa que não está funcionando aqui. Na verdade, o que acontece é que se a gente muda a IRM usando a magnetostratigrafia, vê, então essa aqui é a curva da IRM, com a magnetostratigrafia, vê que as periodicidades são muito longas na parte superior e muito curtas na parte inferior. Então, tem que ser usado um modelo completamente diferente. Então, o que a gente tem que adicionar como informações? Aqui a gente tem que dar uma visão mais global. O que acontece é que no Mar de Ross, esse aqui é tudo o Mar de Ross, ele é coberto, durante as fases glaciais, completamente coberto esse ice sheet, que é uma cobertura de gelo que praticamente também arranha o fundo da plataforma continental basal. Então, praticamente, em cada um desse pulso, ele praticamente arranha toda a parte inferior da plataforma continental. Esse aqui em vermelho, é a linha, chama grounding line, do último máximo glacial. Depois, durante o período interglacial, ele derrete. E derrete aqui tem o mínimo da grounding line. É praticamente o que significa que aqui, essa aqui é geleira, ela toca o fundo do mar até essa linha. Depois é que esse aqui vira um ice shelf. Então, um gelo que fica boiando em cima do mar. Tá? E essa é a grande diferença. Então, entender quando o gelo tem uma função, então congela completamente o continente, também áreas marinhas, e quando o gelo é só em uma porção mais continental. Então, praticamente, tem toda essa variabilidade de quantidade de gelo que vem da West Antarctic. Então, aqui tem uma importante essa área do Mar de Ross, porque não tem somente a somatória
e de toda a geleira da West Antarctic, mas também tem todas as geleiras que vêm da East Antarctic aqui. Então, praticamente tem uma grande diferença, é a somatória das duas. Então, o processo que acontece, o modelo que a gente conceituou, que a gente construiu, é o seguinte, que durante os períodos interglaciais, a gente tem geleiras que estão aboiando em cima do mar, então, praticamente, elas derretem, geram geleiras grandes, que elas ficam derretendo e se mantêm em cima, sempre em cima da plataforma continental. Praticamente, se gera uma quantidade enorme de materiais finos, rico de materiais vulcânicos, detríticos, e também de uma coisa particular que é chamada de magnetita biogênica. Então, são alguns organismos que vivem no sedimento, e nessas fases quentes, eles proliferam no sedimento aqui na plataforma continental. Esse aqui é durante o período quente, o interglacial. E as correntes levam uma quantidade pequena de materiais até aqui, que são materiais leves, aquele feldspato, silício finíssimo que a gente viu. Durante os períodos de menor glaciação, então são períodos glaciais, mas não muito glaciais. Tanto que a geleira não consegue passar o limite da plataforma continental. Então, o que acontece? Acontece que a gente pode ter alguns ice raft debris, alguns materiais que são também soltos no talude, nessa área à frente da plataforma continental, mas a maioria de sedimento se acumula e continua se acumulando na plataforma continental. Até quando a gente tem período de completos glaciais, nesse caso, a plataforma continental é completamente arranhada, o sedimento é totalmente jogado como, você tem que imaginar como se fosse um caterpillar, um bulldozer. O gelo empurra todo o sedimento até o limite da plataforma continental, esse sedimento vem jogado por baixo no talude. A mais disso, as correntes, em particular a Antarctic Slope Current e a Antarctic Bottom Water Current, são muito mais intensas, que são porque resfriam e espalha as águas frias para o oceano inteiro. Então, praticamente, a gente aqui tem a formação e derretimento de grandes geleiras que geram ice raft debris, mas também tem chegada de materiais. Esses materiais são levados por essas correntezas. E sendo levados por essas correntezas, eles são muito, muito finos. E é para isso que, nos períodos mais frios, a gente tem a somatória de ice raft debris, partículas extremamente grandes, que são relacionadas ao evento geleira mesmo, e argilas extremamente finas. Então, com essa reconstrução, com esse modelo de processos, a gente consegue reconstruir a sequência de glaciais e interglaciais no longo do Plioceno-Pleistoceno, que mostra que vai permitir de reconstruir a exata evolução da geleira que está em cima do Mar de Ross. E aqui a reconstrução. E praticamente a gente conseguiu juntar cada símbolo pico da manização total com a excentricidade, claramente, para os últimos 500, 700 mil anos, onde a gente está no mundo dirigido pela excentricidade 100 mil, e aqui começa a ser um pouco mais complexo. A gente tem, mas no mesmo tempo, a gente tem também vários limites de Cronse. Então, a gente tem um controle de idade muito bom pela magnetostratigrafia. E aqui a gente tem as sobreposições de um sinal de excentricidade, 100 mil, junto com a obliquidade. E aqui pode ser seguido muito bem, até praticamente aqui. E praticamente aqui a gente tem os últimos, em torno de 800, 1 milhão de anos, a gente tem as últimas
picos que não são assim altos, não são assim fortes, somente relacionado com a excentricidade. Antes disso, a gente não tem mais nenhum pico relacionado com a excentricidade, todos os picos são somente relacionados com a obliquidade. Então, por exemplo, aqueles 3 picos que a gente estava querendo entender eles dentro do Dubai, que na verdade era só um pico de excentricidade, a gente conseguiu entender ele perfeitamente como 3 picos, uma sequência de 3 picos muito bonito de obliquidade. Então, aqui praticamente se vê perfeitamente como o mundo durante o Pleistoceno passou das condições de forçante de 40 mil anos, obliquidade, e em uma forma de transição, então, devagarzinho, a excentricidade ficou perdendo significância até em torno de 600, 700 mil anos. Ah, não, aqui é em torno de 1 milhão, desculpa. Aqui é tempo, aqui é espaço. É a profundidade. Então, em torno de praticamente 700 mil anos, a gente tem ainda um pouquinho de alguns picos relacionados à complexidade. Depois disso, praticamente não tem nada. Então, praticamente o Bruns é completamente, somente dirigido por excentricidade. Mas outro fator muito interessante aparece. Fora do fato que a gente conseguiu criar um modelo de idade perfeito, de altíssima resolução, que, além disso, permite de ver, observar uma ciclicidade dentro da taxa de sedimentação também. Mas o fato muito interessante é que, após um período frio, muito frio, então um máximo glacial maior, a gente não tem, logo depois, um período, uma glaciação com chegada grande de materiais nesse lugar. E isso acontece clarissimamente com a falta desse período frio aqui, não tem a Raft de Brice chegando, e também nesses outros intervalos aqui. Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui também. O que está acontecendo? Está acontecendo exatamente o que eu estava mostrando aqui. Praticamente são períodos glaciais menores, onde as geleiras não conseguem chegar e passar o limite da plataforma continental, então eles não conseguem derrubar, não conseguem jogar o sedimento no fundo, ou, ao contrário, já todo o sedimento foram levado profundo para o evento maior de geleira anterior, e praticamente durante o glacial não se conseguiu gerar uma suficiente quantidade de materiais para ser derrubado. Então, não chegaram até aqui. Pode ser que chegaram até aqui. Os materiais que se foram gerados durante o interglacial não conseguiram chegar até a posição do Elta em 27 e 21. Então, praticamente, esse modelo de idade é muito bem feito, e aqui se pode ver como os dois espectros batem muito bem. Então, aqui em vermelho a gente tem a soma de excentricidade e obliquidade, e aqui nesse outro a gente tem a IRM tunada, e a gente vê como eles batem perfeitamente. A coerência também tem valores extremamente altos, e a fase também é extremamente interessante, porque a gente pode ver como exatamente na excentricidade e na obliquidade, que deveria estar aqui, a gente está perfeitamente em fase com as várias, entre o sinal de excentricidade e o sinal climático. Então, terminaria com essa imagem, que é maravilhosa, e teria mais 2 horas para conversar, que mostra a curva de IRM, então a magnetização total no testemunho, tunada, então corrigida pelo espaço, pelo tempo,
Então, em tempo, pelos últimos 2,2 milhões de anos, a curva das variações no nível do mar e batem perfeitamente. Existem só alguns pequenos aqui que não são representados, mas são sempre após de um glacial grande. Esse aqui é outro exemplo. E aqui são os eventos, estádios isotópicos que foram encontrados aqui com a curva isotópica de Lazacchi-Remo e praticamente bate perfeitamente. Então, isso aqui é uma consequência. Não foi tunado em cima da Lazacchi-Remo, foi tunado em cima do sinal orbital e praticamente bate perfeitamente. Então, isso mostra como essas fases de avançada e derretimento das geleiras na Antártica são diretamente relacionadas com variações do nível do mar e são diretamente relacionadas também com as temperaturas do fundo oceânico. E mais interessante ainda é quando a gente compara esse wavelet, que mostra o contour das frequências em relação com a profundidade, nesse caso o tempo, a gente vê muita coisa parecida. Por exemplo, esta área, que é em torno da obliquidade, é também muito bem visível nas variações das geleiras na Antártica. Então, nesse período, que é praticamente pré- Middle Pleistocene Transition, se vê um pico da obliquidade muito forte. E aqui também. Mas a excentricidade também existia aqui. Nesse caso, depois da Middle Pleistocene Transition, a gente tem desaparecimento completo da obliquidade, mas tem desaparecer completamente, aqui não existe mais, mas a excentricidade vira preponderante, tanto na frequência 100.000, mas também qualquer coisa mais próximo, mais longo também, tá? Então, isso é muito interessante, como se vê frequência mais longas também, mas também existem frequências mais curtas. E aqui tem algumas coisas que poderiam parecer precessão, que acontece exatamente antes da Middle Pleistocene Transition e depois da Middle Pleistocene Transition. Então, aqui, praticamente, a gente vê a modulação através desse proxy, a exata modulação de quantas vezes os CIs chegava arranhando a plataforma continental e passava o limite da plataforma continental, distribuindo o sedimento no talude e distribuindo também, através de ice raft debris, uma série de geleira lá na frente do Mar de Ross. E é muito interessante, vendo que existem várias diferença entre a curva de derretimento e crescimento das geleiras nos últimos 2,2 milhões de anos, em relação com a curva de variações do nível do mar e de temperatura do fundo do mar. Então, isso com certeza é um dado que tem que ser estudado e vai ser fundamental para entender a sensibilidade da Antártica em relação com as mudanças climáticas. Então, de novo, essas aqui são as conclusões. Se vocês querem, pode ler, mas praticamente através de um estudo magnetoestratigráfico e reconhecimento das frequências astronômicas de obliquidade e excentricidade, a gente conseguiu reconhecer não só a variação entre o Pleistoceno, entre essas duas forçantes, mas também entender com detalhe os processos que aconteceram no último 2,2 milhões de anos, que relacionaram a crescimento e o derretimento do gelo marinho e das plataformas de gelo continental também, em cima, no setor do Mar de Ross, que são diretamente relacionados, então, com a sensibilidade climática do gelo continental da Antártica. Então, esses são valores extremamente importantes para reconstruções climáticas e para entender o que vai acontecer no futuro.
Muito obrigado e agora são disponíveis para as perguntas. Luigi, consegue me ver, me ouvir? Estou aqui. Consegue me ouvir, Luigi? Sim, eu te consigo te Show. ouvir. Obrigado pela apresentação. Nada. O transtorno foi um pouco chato, eu segui com ela, né? Foi bem legal. A gente viu bastante gente elogiando, né? A gente tem uma pergunta aqui, a primeira pergunta foi da Neila. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. Vou buscar aqui na tela. Estão me vendo? Aqui, ó. Consegue te ouvir. Eu consigo te ouvir também. Você consegue ver, ó. Neila Pinheiro Nunes disse: excelente palestra. Gostaria de saber quais organismos estão relacionados com a magnetita biogênica. Ótima pergunta. Eu passei bastante rápido porque é um argumento muito complexo. Então, existem, fundamentalmente, são bactérias. Essas bactérias produzem internamente, dentro da célula, magnetita muito, muito pequena. A gente não consegue ver. Consegue ver nem com o microscópio de varredura, com MER. A gente tem que ir com TEM para conseguir ver esses microcristais super pequenos, nanopartículas. E são produzidos apenas por essas bactérias. Eles usam esses cristais para se mover dentro do sedimento, para encontrar as condições ideais de nutrientes. Então, eles, em alguns períodos, proliferam e outros períodos não estão presentes. Ou são dissolvidos, porque sendo partícula muito pequena e sendo de ferro, tem muitos outros organismos, muitos outros processos que destrói esses organismos. Então, quando a bactéria morre, não sempre são preservadas no sedimento. Em algumas condições, sim, são muito particulares. Então, isso é um parâmetro muito importante para entender as condições de produtividade, de oxigenação, de quantidade de matéria orgânica e também de pH do passado no fundo do mar. Show. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o professor Luigi? A gente consegue ter acesso aqui direto aos comentários, então vocês podem botar no box de comentários aqui ao lado, aqui embaixo do Eu consigo Facebook. ler, agora como aqui da Nélia, consigo ler na hora, tá? Você consegue ver? Sim. Tem muita gente agradecendo a sua apresentação, dizendo que foi muito boa. Você consegue ver ao lado, né? Não, ver se alguém consegue. Tem mais alguma pergunta? Você mesmo, né? Pode fazer perguntas, são todas bem aceitas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que. Acho que foi isso. Acho que tem poucas pessoas com dúvidas, né? A palestra foi muito boa. A gente queria agradecer ao senhor por ter concedido esse espaço aqui, essa disponibilidade para poder apresentar, né? Aí, mais uma pergunta. Ótimo. Vamos aqui, ó, duas. Vou ampliar aqui. Ramon Oliveira, professor, os dados mostram que houve uma alteração no padrão de resposta da Antártida de ciclos ligados à obliquidade para ciclos com forçante predominante, sendo a excentricidade. Mas os dados explicam o motivo por trás dessa mudança de iniquidade para excentridade? Excelente pergunta. Essa é uma das grandes perguntas que ainda não tem resposta. Existem alguns modelos. Excelente pergunta. Existem alguns modelos. Quem está fazendo os modelos estão vendo que a resposta da Terra chega a um nível onde
as frequências são mais recebidas na excentricidade. Isso muito provavelmente relacionado a vários fatores que são diretamente relacionados com a sensibilidade da Terra. Então, uma consolidação das geleiras, das calotas polares, tanto no Ártico, tanto na Antártica, deram possibilidade de instaurar esses processos mais longos, de glaciações mais longas, interglaciais mais longos. Como vocês viram, antes desse período, em torno de 1 milhão de anos, as glaciações eram mais curtas, era muito rápida, e os interglaciais também eram mais rápidos. Então, era tudo modulado pela obliquidade. Depois, tive um período um pouco caótico, e se passou um período mais longo. Mas não é a primeira vez que isso acontece, porque já no Mioceno, começo do Mioceno, as periodicidades eram mais longas. Então, tudo isso se acha que seja relacionado a uma resposta, como o mar consegue absorver, interagir para amenizar a resposta às mudanças climáticas. Então, quando a sensibilidade tem mais sensibilidade, uma pequena variação, que pode ser obliquidade, já faz mudar tudo. Tem outras condições onde as geleiras são mais estáveis, os oceanos são mais estáveis, então a circulação oceânica é maior, mais forte, consegue homogeneizar melhor, redistribuir a energia em forma melhor, para você conseguir mudar, então passar de um estágio glacial para um interglacial, ou interglacial para glacial, melhor ainda, você precisa de muita mais energia, então mais tempo. Então, você precisa de um ciclo de excentricidade. Então, tudo isso é de verdade relacionado mais que tudo com a sensibilidade climática. Mas não é uma coisa assim simples para entender, tá? Não é uma coisa assim... Ainda tem isso que se entende através dos modelos, mas não se sabe exatamente por que tem essa grande mudança. E tem que imaginar uma coisa também, muito importante, que antes de 2 milhões, 2 milhões e meio, no Ártico não tinha geleiras. Tá certo? Então, até 2,5, 3 milhões de anos, existia só fases geladas na parte antártica. E antes de 40, 30, 33, 34 milhões de anos, não tinha período frio, geleiras, na Antártica também. E estava lá, tudo estava lá. O Ártico estava lá e a Antártica estava lá. Então, a formação dessas geleiras são processos fundamentalmente relacionados com o oceano. O oceano, nesse caso, é o que faz aumentar, diminuir a sensibilidade. E isso ainda tem que ser entendido como as massas, as correntes atuam com essas mudanças, tá? Então, não é uma coisa simples. Beleza. Mas tem a pergunta aqui da Narelli Maia Babalu. Vou mostrar aqui. Olá, Luíde. Aqui é a prof. Narelli do Ceará. Como diferenciar essa magnetita biogênica e quais as possíveis fontes de titânio e manganês? Abraços. Excelente pergunta também. Então, a gente tem vários métodos, fundamentalmente métodos magnéticos, que permitem de identificar a magnetita biogênica. E são algumas provas que, desde 2012, eu comecei a desenvolver. E agora a gente consegue detectar com muita facilidade, em formas completamente não destrutivas, a magnetita biogênica. Existem outros métodos que são um pouco mais complexos e que são visualmente, mas claramente você também destrói a amostra, o que não é interessante, porque uma vez que você destruiu, você não tem mais amostra. Mas pela parte de titânio com certeza é relacionado com uma componente detrítica e também o manganês. Mas, além disso, eu acho que está acontecendo outros processos relacionados com mudança de acidificação nos períodos frios.
Então, essas massas de água fria também têm oxigenação diferente, porque são extremamente ricas de oxigênio. Não? A gente sabe que durante os períodos AMOC leva águas frias pelos oceanos. Então, essas, com certeza, vêm da Antártica. Então, essas águas que estão descendo pelo talude também, com certeza, são extremamente ricas de oxigênio. E isso, eu acho que gera tem uma variação grande nesse sedimento no pH. E isso gera uma mudança do metabolismo do manganês. E isso permite a deposição e a preservação de manganês em forma diferente durante os glaciais. Essa é uma coisa extremamente complexa, que na verdade já foi estudada, encontrada em vários trabalhos, mas eu gostaria de ter mais provas que o processo é exatamente isso durante os glaciais. E a gente, na verdade, como mesmo a Anarelli, a gente vai estudar isso pelo Brasil, a gente vai tentar de estudar também essa componente de processos metabólicos dentro do sedimento durante os períodos glaciais e interglaciais. Beleza. Tem uma última pergunta aqui, é da Neila. Da Nélia, perdão. De novo, ela perguntou aqui. Os dados de nanofósseis foram usados somente para a datação? Então, infelizmente, a gente está aqui em uma profundidade de 3.400, 500 metros. E que está no limite da CCD. Então, tem poucas coisas de carbonato que chega até essa profundidade. Mas tem um outro fator importante, que nessas condições frias não é fácil de encontrar nanoplâncton calcário. Então, tem algumas regiões da Antártica que se encontram, outras não. Então, nesse testemunho foi encontrado, mas a maioria é remanejado. Então, não se depositou em situ. Várias formas são quebradas. Não fui eu que fiz esse estudo, foi Juliana Villa, que é uma das mais famosas micropaleontóloga, especialista de nanofósseis calcários, e ela estudou várias amostras, e infelizmente não foi possível de reconhecer nenhuma associação dos nanofósseis calcários que permitisse de entender algumas coisas. O mesmo foi feito por David Arwood, um dos maiores especialistas de diatomácea, e também ele reconheceu somente material remanejado, diatomácea oceana, miocênica, bem antiga, e remanejada e muitas vezes também quebradas. Então, infelizmente, a componente biogênica é presente, tem muita, mas infelizmente a gente não conseguiu usar para fazer reconstruções parlamentares, porque o material é tudo remanejado. Vocês têm que imaginar que praticamente no talude esse material desce e fica descendo por muito tempo. São praticamente pequeníssimos turbiditos. A gente está praticamente nesse Eltanin, no final desse turbidito, na parte mais final. Então, praticamente a gente não vê o turbidito, é só a poeirinha que chega no final do turbidito. Então, é tudo material que vem de cima. É provavelmente o material que chega diretamente ao nosso testemunho não é relacionado ao último glacial, é tudo remanejado, tudo caído, tudo misturado. Mas o que a gente vê é que, com certeza, durante os períodos frios, também tem correntes que levam esses materiais. É para isso que, durante os períodos frios, a gente tem uma intensificação dos materiais das argilas mais finas, porque elas são transportadas, lixiviadas e levadas nesse site mais profundo. Junto com a extrato de bris que fica pingando quando as geleiras derretem. Beleza, professor. Eu acho que a gente encerrou as perguntas, né? Mas muita gente tirou dúvida. Muita gente está parabenizando pela apresentação. Muito obrigado. A gente também agradece muito pela sua disponibilidade aqui para se apresentar, fazer esse evento com a SEG. A gente também agradece ao pessoal que assistiu.
que estava aí com a gente, teve a paciência, também ao professor pela paciência por conta do impasse que rolou no sistema, né, na plataforma que a gente estava usando anteriormente. Queria dar um aviso aqui para a galera sobre a lista de presença, está disponível no nosso box de comentários e também preciso que vocês dêem uma olhada se vocês estão inscritos na plataforma do SED, que é onde vai rolar a emissão do certificado aí, para vocês não ficarem sem o certificado, né? Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado de novo a todo mundo aí. E fiquem atentos que logo mais a gente vai ter mais um evento. Obrigado novamente ao professor também. E é isso. Obrigado. Quer falar alguma coisa, professor? Tchau, não, tchau. Valeu, gente. Cuidado com essa pandemia que não é brincadeira. Isso. Isso é importante avisar. Tchau, Valeu, gente. Se cuidem. Tomem cuidado aí, beleza? Tchau, tchau.